Muito boa tarde, 5h10. Eu estou ao vivo, tanto no Facebook quanto aqui no Insta. Eu vou falar hoje sobre medo, né? A segunda parte, já fiz um vídeo na semana passada falando um pouquinho sobre medo, como o medo influencia nas nossas decisões. Eu falei sobre as fases do medo, né? A ansiedade, o medo, o pavor e a fobia. Hoje eu quero falar um pouquinho mais sobre a resposta cerebral referente ao medo. Mas eu não posso deixar de falar, né? Na situação que a gente está vivendo hoje, é essencial a gente entender como a gente lida com essas situações, como a gente pode entender o que está acontecendo na nossa vida referente a essas situações. Então, assim, o meu nome é Gian Takayama, eu sou um treinador comportamental de alto impacto, né? Sou especialista em programação linguística, sou mestre em PNL, mestre em hipnose, trabalho no desenvolvimento humano, treinando pessoas, desenvolvendo pessoas. Sou fundador do Instituto Hero. Inclusive, ontem a gente fez uma live falando sobre algumas atitudes que nós tivemos referente a essa crise lá no Instituto. Mas o que eu quero falar hoje é especificamente sobre o medo. Não é sobre fobia, não é sobre pavor, não é um pouquinho sobre ansiedade, mas como o medo é, mexe com as nossas tomadas de decisões. Uma coisa muito interessante em dizer é que o medo ele não interpreta as nossas experiências através do que ele vê. O medo ele não enxerga. Então, o medo é cego. Ele interpreta as nossas emoções referente às experiências. Então, eu estou passando por uma experiência no momento, eu estou vendo as coisas acontecendo, eu estou vendo a pandemia mundial, né, o que está acontecendo referente ao Covid-19, e o meu cérebro interpreta as minhas emoções referente à experiência que eu estou vivenciando no momento. Então, tem uma região do nosso cérebro que interpreta o nosso medo, e eu vou dizer de maneira muito clara: o medo é cego. O medo não enxerga a situação, ele apenas interpreta a resposta física que eu tenho e gera uma reação bioquímica, né? Uma reação química que acontece no nosso cérebro, que espalha no nosso corpo. Então, vou colocar um exemplo aqui para ficar claro para todo mundo. Eu tenho que ficar olhando aqui para a câmera do Insta e para a câmera do Facebook. Então, eu vou alternar de vez em quando. O que acontece? Vou dar um exemplo aqui. Lembra quando vocês estão assistindo um filme de terror? Então, esses dias, né, eu acho que foi no domingo, se não me engano, vamos assistir Madrugada dos Mortos. Eu falei, vamos assistir um filme que tem tudo a ver com a situação, né? Vamos assistir Madrugada dos Mortos. Aí sentou, estourou pipoca, sentou eu, minha filha e minha esposa no sofá e fomos assistir um filme de terror antigo pra caramba, Madrugada dos Mortos, que se passa dentro de um shopping ali. As pessoas fogem dos zumbis, um vírus, uma bactéria se espalha pelo mundo e um grupo de pessoas foge e se esconde dentro de um shopping. A minha filha assistindo, é um filme engraçado para o adulto, a gente dá muita risada, a minha esposa a gente riu muito, eu já tinha assistido esse filme algumas vezes, mas a minha filha ali, em vários momentos, começou a ficar com medo, pegou o tablet e falou, não vou ver mais, e ela começava a ver algumas cenas, outras ela se recusava a ver. Por que isso acontece? Gente, aquilo é um filme, né? São atores, é uma ficção, nada daquilo está acontecendo de verdade. Nós, como seres racionais, sabemos que aquilo é uma ficção, sabemos que aquilo é uma mentira criada, é um filme para a gente assistir, a gente se divertir de alguma maneira. Nada daquilo está acontecendo na nossa vida real. Estamos vendo cenas de um filme de terror, mas o nosso cérebro ele não entende dessa maneira. O nosso cérebro entende que você leva um susto, aí você sente um frio na espinha, desce um friozinho na espinha, o coração dispara. O que é isso? O cérebro entendeu que aquilo é real. O cérebro interpreta que você realmente está passando por uma situação de risco. Por isso, o adolescente, as crianças, têm uma tendência maior de sentirem medo e depois ter pesadelo, não conseguir ficar sozinhas, não conseguem dormir sozinhas. Por quê? Porque o cérebro acredita que aquilo é uma verdade e cria uma resposta dentro do organismo referente a isso. Então,
Dá um exemplo aqui, a pessoa está assistindo aquele filme sozinha, está assistindo um filme de terror sozinha, e de repente ela leva um susto, automaticamente é um frio na espinha. Esse frio na espinha são vários hormônios, né, neurotransmissores se espalhando pelo corpo para gerar uma resposta frente a uma situação de risco, porque o cérebro entende que você realmente está passando por aquilo que está passando na televisão. Ele não entende que aquilo não é real. Ele entende apenas a emoção, o susto que você leva. E com isso ele gera um medo imaginário e te leva a uma tomada de decisão. Aí você vai e desliga a televisão. Fala, não aguento mais, meu coração está disparado, eu estou suando frio, eu estou tremendo inteiro. A tremedeira é uma resposta referente a essa experiência que é uma ficção. É uma experiência irreal, fictícia, utópica para o nosso cérebro, mas para o nosso cérebro ele interpreta como uma coisa verdadeira. Aí a geladeira, que sempre fez aquele estralo, fez o tec. Na hora que a geladeira faz o tec, você pula de susto, corre para o quarto, se esconde debaixo do edredom, tranca as portas. Por que isso acontece? Porque o cérebro está falando, viu? Agora o monstro, o zumbi está na tua cozinha. E o adolescente acredita naquilo. Ele perdeu a razão? Sim, ele perdeu a razão. Jean, mas por que ele perde a razão quando isso acontece? Gente, quando o cérebro cria essa reação, ele começa a produzir neurotransmissores diversos. Um deles é a noradrenalina, a adrenalina e o cortisol. Quando isso é produzido em excesso, ele corta o acesso ao nosso cérebro racional, ou seja, nós pensamos racionalmente de maneira mais lenta. Por quê? Nós temos 3 cérebros, ok? Nós temos o cérebro reptiliano, que é o instintivo. Acima, o ser humano depois desenvolveu um outro cérebro conhecido como límbico, conhecido como mamífero ou emocional. E depois, com a evolução humana, desenvolvemos o maior cérebro de todos, conhecido como córtex ou neocórtex, que é o cérebro racional, é o cérebro da razão. Então, esse é o nosso maior cérebro, que é dividido em várias outras partes. Então, vamos lá. Racionalmente pensando, eu estou assistindo um filme, não tem problema nenhum, vou tomar um sustinho ou outro, mas é aqui para me divertir, né? Para viver uma grande aventura, sentir um pouco de medo, porque eu gosto do medo. Racionalmente a gente pensa assim, são atores, é muita maquiagem, e com isso eu vou simplesmente, uau, não tem problema algum. Mas de repente eu tomo um susto, o meu cérebro reptiliano, que é o cérebro do instinto, ele é extremamente veloz, ele é muito mais rápido que o nosso maior cérebro, ele age por impulso. Então, sabe quando alguém te fecha na rua? E você, vai a merda, já xinga o cara. É uma reação instintiva. Uma reação racional é tipo, pô, Fal, tranquilo, vai com Deus. Percebe? É uma reação racional, não aconteceu nada, tá tudo bem. Mas o instinto, ele é muito veloz e ele já age de acordo com as configurações que você teve na sua vida. Então, se você assistiu muito filme de terror na infância, ficou com medo de monstro, você já tem essa configuração lá no cérebro que vai gerar uma resposta imediata. Voltando lá, eu gero cortisol, gero noradrenalina e gero adrenalina. Corto o acesso ao cérebro racional, corto o acesso ao córtex. Ou seja, eu não penso mais com a razão, eu não vejo mais aquele filme como uma ficção, eu não vejo mais aquele filme como atores maquiados, eu não vejo mais aquilo como algo que não me oferece risco. Eu passo a interpretar baseado no meu cérebro irracional, no reptiliano. Ele assume o meu controle e com isso o meu medo passa a ser real para o cérebro, não que seja real a situação. É um medo imaginário. E com isso eu desligo a televisão e passo a ver monstros em tudo que é lugar. Eu começo a ver riscos em tudo que é lugar. Quando isso acontece, eu, além de fazer mal para o meu corpo, porque eu coloco uma quantidade grande de alguns hormônios que em excesso fazem mal, e eu não vou queimar. Como assim eu não vou queimar? Não vou usar essa reação química, essa quantidade de química que é disparada dentro do meu organismo. Meu coração fica disparado, eu forço os músculos do meu corpo, eu forço alguns tecidos do meu corpo e essa adrenalina, essa noradrenalina é espalhado pelos meus músculos nas pernas e nos braços
e com isso eu tenho menos quantidade sanguínea na minha caixa de desenvolvimento. O que é a caixa de desenvolvimento, Jean? É o nosso tórax, onde ficam os nossos órgãos vitais. Coração, pâncreas, rins, pulmões, todos os nossos órgãos, fígado, estão aqui dentro da nossa caixa de desenvolvimento. Quando o nosso sangue está concentrado nessa região, o nosso sistema imunológico é ativo, é maior. Quando nós estamos sobre estresse, o nosso sangue é liberado para as extremidades do corpo, braços e pernas. Por que isso acontece, Jean? Porque o cérebro reptiliano, o cérebro do instinto, está dizendo: você está correndo um risco muito grande. Percebe que a perna começa a tremer, a mão começa a tremer? É pelo excesso desses neurotransmissores, excesso desses hormônios do corpo. Ou seja, a perna começa a tremer dizendo para você: corre dessa situação ou ataque. O medo serve para isso, para te manter em evolução. E para você continuar evoluindo, você precisa estar vivo. E para você estar vivo, para frente a essa situação que o cérebro está interpretando, ou você precisa atacar para poder se salvar, ou você precisa correr para poder se salvar. Essas são as reações do cérebro. Muitas pessoas congelam em alguns momentos, elas não têm reação. Então elas ficam estáticas, paradas, tremendo, em estado de choque pelo excesso desses hormônios no organismo. Quando isso acontece, a nossa imunidade fica mais baixa, porque a nossa caixa de desenvolvimento tem uma quantidade de oxigênio menor. Por isso o coração precisa bater muito mais forte para mandar corrente sanguínea, uma quantidade de sangue e oxigênio para os braços e mãos. Se isso acontece, as nossas artérias dos braços e pernas, elas se expandem, né? Elas ficam mais largas para poder aguentar uma quantidade de sangue maior. Gente, está fazendo sentido isso para vocês? Caso tenha alguma dúvida, esteja indo rápido demais ou falando de forma muito técnica, coloque a sua pergunta. Pode ser aqui no Facebook, onde eu consigo enxergar. Eu vou tentar responder todas as perguntas. No Insta é mais difícil, porque elas vão sumindo e eu não consigo mexer no momento. Mas está fazendo sentido essa questão do medo imaginário? As crianças têm muito disso. Elas criam, em cima desse medo imaginário, várias outras situações. Então, uma coisa que os educadores, quando eu falo educadores, eu estou falando de pais, estou falando dos avós, dos tios, às vezes do irmão mais velho, do primo, dos professores, todo tipo de educador. É toda pessoa que influencia na educação da criança. Muitas vezes, nós criamos uma situação para educar de alguma maneira, né? Então, no meu tempo tinha o homem do saco, ou seja, para mim não ficar até tarde na rua, para mim não sair sozinho. Existiam várias histórias, várias lendas urbanas que os nossos pais enfatizavam para a gente, repetiam para a gente, para nos deixar com medo, esse medo imaginário, que para a gente era muito real, né? Então, se você sair da cama à noite para andar pela casa, o bicho-papão te pega. Para quê? Para a criança ficar ali na cama, não sair da cama. Só que isso não é desconstruído. Então, nós construímos, né, na terapia cognitiva comportamental, existe uma coisa que é muito interessante, que é o que nós queremos como instrução. Agora entra a parte para os educadores. A instrução, o que nós queremos que a criança faça, a instrução detalhada de como fazer aquilo que nós queremos que ela faça e a resposta referente a isso, ou seja, o resultado. Então vamos lá. Primeiro passo, o que eu quero que você faça? Né? Então eu quero que você arrume a cama. A instrução, como a cama deve ser arrumada? A cama deve ser arrumada de maneira. Eu ensino, passo a instrução, passo a passo de como eu quero que aquilo aconteça. A criança vai, repete e eu dou uma recompensa. Eu dou um abraço, um beijo, dou os parabéns, eu entro com patrocínio positivo para a criança entender que existe uma recompensa. Isso acontece com a história do Papai Noel. A história do Papai Noel nada mais é, né? Os adultos usam como meio de educar, ou seja, se você for bem
comportado, se você tiver notas boas, não responder para os mais velhos, não brigar com seus irmãos, com seus amiguinhos, emprestar seus brinquedos, ou seja, for uma criança bem comportada, no final do ano o Papai Noel está vendo tudo isso e vai te premiar, vai te dar um presente. Só que acontece, percebe que eu dou várias instruções do que eu quero, mas eu não dou a instrução do passo a passo e não vou gerando recompensa após a cada resultado positivo. Ou seja, a criança não tira uma melhor nota na escola, a criança começa a ter um desempenho ruim, começa a brigar com os amiguinhos, não compartilha seus brinquedos, acontecem algumas coisas, várias coisas, e no final do ano ela ganha o presente. O cérebro dela está sendo configurado de uma maneira que, se eu fizer essas coisas, mesmo que eu peque em algumas situações, no final do ano eu vou ganhar meu presente do mesmo jeito. Talvez não aquele presente tão esperado, e com isso é configurado que não tem problema. Só que o Papai Noel da vida, que ele é desconstruído. Ou seja, nós passamos a desconstruir uma crença baseada no Papai Noel. Só que o nosso comportamento se mantém. Para a gente entender isso de uma maneira bem clara, eu vou lá para a parte de treinamento, né, para animais. Eu trabalhei com adestramento um tempo, né, de Rottweilers, e então eu entendo um pouquinho desse assunto, que é exatamente a terapia comportamental cognitiva. Ou seja, eu dou um comando para o cachorro, eu falo, senta. Eu vou lá e eu ensino o cachorro, ou seja, eu dou as instruções exatas do que é sentar. Eu ensino manualmente como o cachorro sentar. E quando ele faz isso, eu dou um prêmio. Eu dou um biscoitinho, dou um carinho, falo muito bom. Então eu tenho o cognitivo, eu tenho o auditivo, que eu entro com patrocínio positivo, parabéns, muito bem. Né? Eu tenho o cognitivo do tato, eu faço um cafunézinho, dou um abraço nele, brinco um pouquinho com ele. E eu tenho o palativo, eu dou um biscoitinho para ele, eu tenho os prêmios. Então o cachorro vai entender que quando eu der o comando, dou a instrução, ele ganha vários prêmios cognitivos. Então quando eu falo senta, ele não senta. Eu repito a instrução, vou lá e ensino ele de novo. E eu dou o prêmio. O Papai Noel aqui dá o prêmio porque ele mereceu. Ele assentou. Eu dou o comando de novo. Senta. Ele não senta. Eu novamente vou lá, ensino manualmente ele sentar. Faço carinho, parabéns, bato palminha, dou o biscoitinho. Na outra vez eu falo senta, apontando o dedo para baixo, falo senta e ele senta. Percebe que eu agora retiro a instrução. Eu não preciso mais ensinar manualmente, passo a passo, de como ele precisa sentar. Mas eu faço carinho, abraço, comemoro com ele. Todos os cognitivos eu entrego, todos os prêmios, todas as recompensas, eu entrego para ele. O biscoitinho, ele entendeu que ele senta, ele ganha carinho, ele ganha um monte de coisa. Eu repito, falo senta e aponto o dedo para baixo. Ele senta de novo, eu tiro o cafuné. Eu falo muito bem, parabéns, e dou o biscoitinho. Eu tirei a instrução e tirei o cognitivo de tato, né? O carinho nele ali. Eu falo de novo, senta, ele senta, eu só aponto, falo senta, aponto o dedo para baixo, eu retiro o carinho, eu retiro o biscoito. Falo muito bom e comemoro, verbalmente falando. Numa outra tentativa, eu vou insistindo nessas vezes, eu aponto o dedo para baixo, eu tiro o verbal, eu tiro o comando senta, apenas eu aponto o dedo para baixo e ele senta. Eu não dou nenhum prêmio para ele. Mas se eu falar de novo em outro momento, apontar o dedo para baixo, ele senta, eu faço carinho. Ou seja, a informação, a instrução foi gravada, ele aprendeu. De vez em quando, de tempos em tempos, eu reforço esse comando. Né? Quando eu aponto o dedo para baixo, ele senta, olha para mim, eu vou lá, eu faço um carinho nele. Ou seja, é o reforço da instrução. Então, quem nunca passou aquela situação, fez alguma coisa errada, a mãe só dá aquele olhar. Ela não fala nada. A gente já entendeu. A gente já entendeu que o bicho vai pegar. Tá ficando claro para vocês? Né? Isso é imposição. Só que, como eu estava falando do Papai Noel, é desconstruído. Mas os bichos, os medos que são incluídos na infância, os outros medos não são desconstruídos. A gente não fala para a criança, olha, o bicho papão era uma historinha para você poder deitar e dormir, para você fechar os olhos com medo e poder dormir. Né? A gente cantava musiquinha da Boi, Boi, Boi da Cara Preta, a criança fechava o olho e dormia.
sabe, logo, rápido, para não ficar acordada. Então a gente dormia pela imposição do medo, mas isso não foi desconstruído e isso acaba ficando no inconsciente das crianças e interfere sim na nossa fase adulta em algumas tomadas de decisões, principalmente nessas reações. Então hoje, o momento que a gente está vivendo, eu tenho percebido várias pessoas em pânico, com um verdadeiro pavor. O pavor é quando a gente passa do limite do medo. O medo, ele gera uma resposta mais ou menos saudável, vou repetir, para você continuar evoluindo, ou seja, para você continuar vivo. O medo existe para nós evoluirmos e não para a gente simplesmente travar a nossa vida. Então, uma pergunta que eu quero deixar para vocês: escrevam, o medo tem limitado a minha vida? Ponto de interrogação. Se a resposta for sim, então a gente tem que prestar atenção nos nossos medos. Tem que começar a prestar atenção do que eu tenho medo, para a gente interpretar, né, ter uma percepção se esse medo é real ou é imaginário, para a gente entender se esse medo é um medo que a gente está confundindo com insegurança, né? Porque muitas vezes a gente está. E vim gravar o vídeo hoje aqui. Eu vim gravar esse vídeo para vocês e depois falar. E se eu errar? E se eu começar a gaguejar no meio? Percebe? Eu estou achando que eu estou com medo. Na verdade, não é um medo, é insegurança. É uma insegurança em ser mal interpretado, é uma insegurança em ser criticado de alguma maneira, e de repente eu não sei lidar com as críticas, eu não sei lidar com o feedback, percebe? E com isso eu interpreto que eu tenho medo. E o meu medo é por quê? Porque alguém pode falar mal de mim nas mídias sociais depois, porque eu falei besteira. Alguém pode falar, você falou da criação, como eu educo o meu filho. Pode interpretar de uma outra maneira. E de repente eu, ai meu Deus, e agora? Estão me criticando. Isso não é um medo. Por que não é um medo, Jean? Porque o medo serve para você atacar ou para você voltar. Né? Então serve para você criar estratégias para você continuar sobrevivendo, continuar vivendo, evoluindo na sua vida ou não. Então, se eu corro o risco de ser mandado embora por alguns fatores que eu fiz, eu sinto um certo medo de ser mandado embora. E se eu for mandado embora, eu posso ficar sem dinheiro, e sem dinheiro eu posso fome, e sem comida. Se eu não comer, eu posso morrer? Percebe? É um medo mais ou menos real. Você pode morrer por falta de comida, pelo fato de você não ter dinheiro, e junta tudo isso vários outros fatores econômicos sociais. Então interpretar esse medo. Eu estou com medo. O medo diz para mim atacar ou paralisar ou correr. E na questão profissional, eu tenho que prestar atenção nisso. Por que eu estou com medo? Porque eu estou correndo o risco de ser mandado embora. Qual que é a melhor tomada? Qual que é a melhor ação? Qual que é o melhor, é, qual que é o melhor comportamento a ser tomado nesse momento? Aí eu vou responder para mim mesmo quais são os melhores comportamentos a tomar nesse momento. Porque se eu tiver com medo, lembre-se, lá atrás eu expliquei, quando eu fico com medo, eu perco a razão. E quando eu perco a razão, eu começo a ver situações de risco em várias situações. Então, eu vou ser mandado embora. Porque eu estou fazendo muita besteira. Eu começo a criar várias outras situações que acumulam nesse meu medo imaginário e com isso eu acabo fazendo merda no meu trabalho e com isso eu acabo sendo mandado embora. Aí eu reafirmo meu medo. Eu estava com razão. Realmente eu fui mandado embora. Eu sabia que isso ia acontecer. Mas por que isso aconteceu? Porque você fez um acúmulo de tomada de decisões que não foram saudáveis para o seu emprego. Ou seja, geraram soluções, geraram resultados negativos porque você deixou de usar a razão. Então a melhor coisa a fazer, quando a gente tem um medo que a gente interpreta coração, vamos lá, vamos interpretar os sinais do medo. Coração começa a disparar, frio na espinha, tremedeira. Lembra que eu falei que o cérebro reptiliano ele é responsável pelas ações imediatas? Ou seja, o cérebro reptiliano ele é responsável pela tomada de decisões automáticas. Ou seja, ele é responsável pela nossa respiração, ele é responsável pelos batimentos cardíacos. Quando você pisca,
É ele que é responsável, você não pisca para pensar. Percebe? Então, todos os nossos comportamentos automáticos estão gravados no nosso sistema reptiliano, inclusive a respiração. Então, quando eu identifico que meu coração disparou, o que eu faço? Respiro profundamente pelo nariz e solto lentamente pela boca. E eu vou fazendo isso. Eu vou respirando, inspirando pelo nariz, segurando talvez um pouquinho e soltando pela boca. Eu faço isso algumas vezes. Quando eu faço isso, eu estou assumindo o controle da minha respiração. Eu estou tirando o controle do instinto e estou levando o controle para o cérebro mais alto, para o cérebro racional, para o córtex. Quando eu começo a levar esse comportamento para o córtex, eu começo a levar oxigênio para o córtex também. Ou seja, o córtex começa a assumir a situação, assumir o controle, começa a tirar o controle do reptiliano. E quando isso acontece, nós vamos inspirando e respirando, assumindo o controle da nossa respiração, os batimentos cardíacos vão diminuindo, a nossa corrente sanguínea vai voltando aos poucos para a nossa caixa de desenvolvimento, e com isso eu assumir o controle. Uma vez que eu assumo o controle e começo a ter razão, eu começo a fazer perguntas racionais. Por que eu estou com medo? Esse medo é real? Eu estou correndo risco de vida? Qual que é a melhor estratégia para lidar com essa situação? Qual que é a melhor estratégia racional, responsável, para me poder lidar com essa situação? Então a gente coloca agora o Covid-19 e a gente faz essa pergunta: qual é a melhor maneira saudável para eu lidar com essa situação de maneira responsável? Percebe? Vão surgir várias respostas, vão surgir várias ideias, e é com isso que a gente cria. A crise significa criar algo novo. Percebe? Então, se a gente, eu estava ouvindo, passo o dia inteiro ouvindo notícias, né, escutando o Senado, escutando o Ministério da Saúde, escutando o G1, escutando um monte de coisa, várias fontes de notícias, e, gente, quanta coisa nova a gente vê de resposta a nível mundial referente à situação que a gente está vivendo. Ou seja, quantas pessoas se mobilizando para criar comportamentos, para criar soluções frente a isso. Percebe? Esses cientistas que estão trabalhando em vacinas, eles estão com medo? Não, eles estão em estado flow, eles estão focados em um resultado positivo para lidar com a crise, para criar coisas novas, soluções para essa crise. E as pessoas entram em pânico. O pânico é uma resposta que a gente tem no nosso cérebro de quando a gente não tem resposta. Então eu não sei como lidar com isso. Então, muito está se falando do risco dos idosos, né? Hoje nós tivemos o primeiro óbito e foi de um idoso de 61 anos para cima, 61, 62, eu não sei ao certo a informação, mas acho que é 61 anos. É um idoso que veio a óbito, né? Mas temos informações de crianças que vêm morrendo, adolescentes, jovens de várias idades. E é uma coisa que eu não posso deixar de falar nesse vídeo, antes que se encerre o meu tempo aqui, não posso deixar de comunicar. Pessoal, existem pessoas de várias idades que são transplantadas, crianças que sofreram transplante cardíaco, né? Fez o transplante do coração, fizeram um transplante de pâncreas, fizeram um transplante de fígado, fizeram um transplante de pro câncer lá, eu não lembro agora o nome, várias pessoas, a minha esposa é transplantada, fez um transplante de rim, na situação fui o doador desse rim, né, 2 anos atrás, depois fez um transplante de pâncreas, deixou de ser diabética, ou seja, ela é uma transplantada. Uma pessoa transplantada, pessoal, só para as pessoas entenderem, ela toma um medicamento, né, ela toma alguns remédios que trabalham na imunidade. Então, quando se falou que são imunossupressores, por que isso acontece? Porque um transplantado, ele coloca um órgão que não é dele dentro do organismo. Então, imagine você pega um órgão que não é teu e coloca dentro do seu organismo. O seu corpo entende que aquilo é um organismo estranho.
percebe que aquilo é um organismo estranho. E o que ele vai acontecer? Ele vai criar imunidade e vai atacar aquele organismo. A não ser que seja um transplante de um irmão que tenha 100% de compatibilidade com você, o seu corpo entende, é um organismo, é um órgão meu. E ele não ataca, ele pelo contrário, ele protege. Percebe? Então, quando isso acontece, por exemplo, eu doei o rim para minha esposa, a gente não era 100% compatível, mas o organismo aceitou bem. Mesmo assim, ela tem que tomar imunossupressores para o corpo não criar anticorpos para atacar aquele órgão. Ou seja, aquele órgão vai ter uma longevidade, vai sobreviver dentro do organismo dela uma longa data, vai dar qualidade de vida para ela, mas com isso ela abaixa a imunidade dela. Então, os transplantados passam por essa situação. Então, vamos respeitar. Quando a gente vê uma pessoa de máscara na rua, sabe? Eu já vi isso, pessoal. Eu já vi uma pessoa usando máscara e a outra saindo de perto. Eu vi isso esses dias. Eu fui no mercado fazer uma compra, comprar algumas coisas, e na fila tinha uma mãe e uma filha. As duas estavam de máscara. Só tinham ela. O resto, as outras filas, lotadas. Eu peguei meu carrinho e fui lá. Fui lá exatamente naquela fila. Porque as pessoas não respeitam. As pessoas têm três tipos de atitude. Nossa, ela está doente, eu vou ficar longe dela. Ou, se não, uau, ela sabe de alguma coisa que eu não sei. Ela está sabendo de alguma coisa aqui desse lugar que eu não estou sabendo. Ou senão, nossa, ela está se achando, ela não pode respirar o mesmo ar que eu, por quê? Percebe? É uma falta de respeito muito grande. O transplantado faz isso porque ele precisa se prevenir. Porque o risco de, se ele se contaminar, dele ficar num estado mais grave do que uma outra pessoa, é muito mais sério do que uma pessoa que não tem nenhum problema. E esse risco atinge qualquer idade, de qualquer pessoa que sofreu um transplante. Então, se uma criança tem asma, é um problema respiratório. Ela corre o risco, ela entra no grupo de riscos também, e ela não é o idoso. Eu não estou desclassificando os idosos, muito pelo contrário, eu estou validando esse grupo de risco também. Mas para a gente não falar, só tem problema para idoso. Não, não. Uma pessoa que está em tratamento de transplante, que é conhecido como TX, ela pode vir a óbito pelo simples fato dela pegar uma pneumonia. Então, a gripe, ela não vai ter uma resposta imunológica do organismo dela, porque a resposta imuno dela é menor. A gripe pode se desenvolver por uma pneumonia, e essa pneumonia pode levar essa pessoa a óbito. Então, a gente tem que ter essa consciência, a gente tem que ter essa percepção, e a gente tem que ter respeito por essas pessoas, não medo delas. Gente, TX não é contagioso, é uma pessoa que está vivendo, é uma pessoa que ganhou o direito à vida. Eu falo isso porque eu vivo isso. Eu tenho uma esposa que foi curada por causa da decorrência do transplante. Eu salvei a vida dela e uma outra família, né, que permitiu a doação de órgãos salvou a vida dela. Mas hoje eu tenho que tomar todos os cuidados necessários dentro da minha casa para que todos dentro do nosso lar não se contaminem, para que não haja nenhum problema mais sério com ela. Então, por respeito à minha esposa, por respeito à minha família, por respeito a todos os transplantados do Brasil, eu peço de maneira muito carinhosa, respeitem, respeitem, evitem aglomerações. Não é porque alguém falou que você está fora do grupo de risco, é que você simplesmente não corre o risco de contaminar um idoso, um transplantado, alguém com problemas cardíacos, alguém hipertenso, uma criança com asma, um adolescente com problema respiratório, um portador de HIV. Percebe? Nós podemos simplesmente ter uma responsabilidade social. Então, eu peço carinhosamente para a gente assumir o nosso papel como brasileiro, como cidadão brasileiro, como pessoas que se preocupam não só com o seu próprio quadrado, mas pessoas que se preocupam com o quadrado de todos, como uma grande sociedade, livre sim de ir e vir, mas nesse momento livre para tomar decisões saudáveis, preocupados com o próximo. A coisa mais bonita do mundo é quando a gente se preocupa com o próximo, não porque eu quero ser o herói, mas por amor próprio, por falar, eu me amo tanto
que eu vou amar o próximo como a mim mesmo. Isso é uma ordenação de Cristo. Ele disse, ame o próximo como a si mesmo. Ou seja, você se cuida primeiro para você cuidar do próximo depois. Agora, a partir do momento que você não se cuida, que você não está preocupado com você mesmo, o que você está fazendo? Você está amplificando, talvez, um certo egoísmo, porque você está pensando só em você. Eu não estou falando de você, porque você que está aqui, eu tenho certeza que busca se desenvolver, que busca conhecimento, busca uma evolução. Então, eu te dou os parabéns por estar aqui, porque eu estou entregando. E isso eu entrego numa aula minha, eu entrego para os meus clientes em sessão presencial ou online. E eu, junto com a galera do Instituto, a gente se comprometeu a diariamente estar entregando conteúdo gratuito para a gente lidar com isso. E eu trouxe conteúdo referente ao medo, por quê? Porque a gente tem todo o direito de ter medo. Todo o direito de preocupação, todo o direito de se sentir inseguro diante dessa situação. Mas pânico não gera resposta. O desespero não gera resposta. A histeria não gera resposta. O que gera resposta é comprometimento. É a gente ter acesso a informações claras e objetivas, reais. Então, pessoal, não vamos compartilhar informações que você não sabe a fonte, pois isso gera pânico para as pessoas que não têm informação. Isso gera histeria para as pessoas que não têm informação. E comportamento, ele é baseado em conhecimento, ele é baseado em informação. Ele é baseado ou na informação que eu tenho gravada no meu cérebro, ou na informação que eu tenho, que eu acabei de ouvir ou acabei de ler. Então, eu tenho um comportamento, eu, Jean, tenho um comportamento, vários comportamentos agora, como lavar as mãos constantemente, ter álcool gel no carro, estar limpando meu celular regularmente, chegar em casa já fazer a minha higienização, já tomar banho, já trocar minha roupa de cima. Para quê? Porque eu tenho uma segurança maior dentro da minha casa, porque eu tenho uma transplantada. Eu mesmo, eu tenho que me precaver porque eu tenho só um rim agora. Então, talvez eu possa correr algum risco, porque o Covid, essa doença, afeta também o sistema renal, para quem não sabe, né, porque isso é pouco divulgado. O Covid afeta o sistema renal. Então, pessoas que têm problemas renais têm que tomar um cuidado, sim, tem que ter precaução, sim, tem que evitar sair. Você faz hemodiálise? Vá, não deixe de fazer hemodiálise. Pelo amor de Deus, não falte. Porque você precisa fazer hemodiálise para você estar mais saudável. Se você deixa de fazer hemodiálise e passa a faltar na hemodiálise, você deixa de estar saudável. E com isso o risco passa a ser ainda maior para você. Percebe? Então, vamos ter essa consciência, vamos evitar compartilhar informações das quais você não sabe a origem, vá buscar informações em sites confiáveis, em sites que têm a informação realmente válida, né, para você depois poder compartilhar, não tem nenhum problema, pode compartilhar depois, mas vamos fugir da fake news para diminuir esse clima de histeria. Vamos tentar ser um exemplo, vamos tentar não, né? Vamos ser um exemplo, porque isso começa por mim, eu já busco isso na minha vida, eu já faço isso na minha vida, busco ser um exemplo como cidadão, como pessoa, então eu quero ser um exemplo e se eu consigo mudar, talvez vocês consigam mudar também e passarem a ser um exemplo maior e com isso a nossa resposta frente a essa situação seja a melhor situação, a melhor resposta referente ao que está acontecendo no resto do mundo. No mais, eu preciso elogiar o nosso Sistema Único de Saúde, que vem tendo uma resposta exemplar, né, frente a essa crise que a gente está vivendo nesse momento. Nós estamos muito à frente de vários países na a nossa captação, identificação dos doentes, tem sido um grande exemplo para o resto dos países. Né? Os Estados Unidos, por exemplo, é um país onde não tem um sistema como o nosso, e a gente vê o que eles estão enfrentando lá, uma situação muito pior que a nossa. Então, em vez de criticar, vamos parabenizar os profissionais que estão em exposição, estão em risco, estão trabalhando para a gente. Sim, nós pagamos os impostos, é uma obrigação do governo, sim,
mas eles poderiam não estar fazendo. Não do jeito que eles estão fazendo. Os Estados Unidos não está fazendo isso. Eles não têm o sistema que nós temos. Então hoje nós estamos sendo um exemplo para o resto do mundo. Mas não é só o governo, não é só o sistema de saúde, não é só o Ministério da Saúde. Isso que a gente está vivendo não é férias. Não é para mim ir para o bar beber à noite, não é para me reunir com os amigos. Afastamento social, essa quarentena que está sendo solicitada, é um ato que nós temos que ser responsáveis em assumir esse compromisso com o país, com o próximo, com o meu vizinho, com meu pai, com minha mãe, com os idosos, com os transplantados, com os renais crônicos, com todos aqueles com alguma doença crônica. Percebe? É uma responsabilidade social que parte de mim e parte de você, que parte de nós como grupo, como sociedade. Então, gratidão por entendimento, gratidão pela presença de todos vocês aqui, gratidão pela confiança, né, em mim depositada, por acreditar. Eu não peço para que vocês acreditem em tudo que eu falei, muito pelo contrário, pairam dúvidas sobre o que foi falado, né? Não acreditem 100% do que eu falei, deixem com dúvidas, mas também não discordem, fala, eu não concordo. E quando você diz eu não concordo, você já elimina do seu cérebro a possibilidade de talvez refletir sobre o que foi dito e talvez se desenvolver um pouco mais. Então, muito obrigado. Parabéns a todos os profissionais que estão em campo. Hoje tivemos um chamado das pessoas que estudam, né, as pessoas que estão na faculdade estudando medicina, formadas a trabalhar nas UBSs, nos hospitais. Parabéns a todos que trabalham na área de saúde. Parabéns a nós, profissionais da área de desenvolvimento humano, que trabalhamos para minimizar esse impacto social. Parabéns a todos vocês. Quem quiser buscar um pouco mais sobre o meu trabalho, eu tenho meu site jeantakayama.com.br. Compartilhe esse vídeo nos seus canais. Clique em curtir, né? Contribui, ajuda a gente a ganhar mais amplitude nos canais, para essas informações serem difundidas para outras pessoas que talvez precisem minimizar esse pânico, essa histeria, esse desespero, porque quando a gente fica desesperado, como eu expliquei, isso diminui a nossa imunidade. O pânico diminui a minha imunidade. Se eu entro em desespero, eu diminuo a minha imunidade e com isso eu acabo atacando os meus órgãos, acabo estressando os tecidos dos meus órgãos, percebe? Então, se a gente tiver tranquilidade e racionalidade para trabalhar nesse momento de crise, eu tenho certeza que nós vamos enfrentar isso e sair vitoriosos. Pode demorar o tempo que for, mas nós vamos sair sobreviventes e vitoriosos. E vamos ter orgulho nas próximas gerações de falar que nós passamos por essa situação. E nós passamos não apenas como vitoriosos, mas como um exemplo nessa geração. Como um exemplo para as nossas crianças, um exemplo e um orgulho para os nossos pais e educadores. Então, muito obrigado a todos, um grande abraço, Deus abençoe a todos, Deus abençoe o Brasil e o mundo nesse momento tão delicado. Um grande abraço e até logo.